Salve, salve família Tricolor, estamos aqui para mais um vídeo do canal Tricolorizando. Falar de vitória, graças a Deus, aliviados, né? Estávamos precisando, né, dessa vitória no jogo de hoje, um jogo muito importante, né? Que para muitos pensavam que não era tão importante, né? Você jogar um domingo à tarde contra o Atlético Goianiense em casa, tal, mas pô, pra gente que gosta, que entende mesmo, sabe que era muito importante vencer. A gente subiu muito bem na tabela aí, a gente tá uma posição bem mais confortável do que antes, né? Logicamente que ainda precisa de uma sequência para livrar ainda mais a chance de ficar lá embaixo, né? Que a gente não gosta nem de falar nessa possibilidade, né? Mas agora tem que pensar em pelo menos conseguir uma vaga, né? Na próxima Libertadores, que é o que resta, né? Já que o título é impossível, né? Porque tem muitos times à frente com condições bem maiores de futebol do que nós. Mas fizemos o papel de casa, né? Vencemos 2-1. É um jogo que a gente começou muito bem, mas depois, mais ou menos para os 26 minutos, quando a gente toma o gol deles, a gente ficou meio travado, né? É, o time caiu bem de rendimento ali, o Atlético Goianiense assustou bastante a gente, mas a gente fez o dever de casa, venceu 2-1 contra o Atlético Goianiense no Morumbi. Obrigação vencer, legal, mas eu acho que o que a gente tem que falar também é sobre o desempenho, né? O desempenho foi muito bom, né? Na minha análise, assim, acho que o São Paulo jogou bem, fez uma partida segura. Não, não comparando, mas me lembrou um pouco, pelo menos, daquele futebol no Campeonato Paulista, assim, né? Pelo menos os caras compactos ali no meio campo, não estavam distantes igual estavam distantes contra o Fortaleza, né? Aquele jogo ali bem firme no meio campo, principalmente que a gente jogou com três volantes, né? Podemos dizer que o Nestor é um volante de criação, né? Mas jogou ali também no meio armando com o Sara, né? Mas Luan, que foi o melhor do jogo, fez uma partida espetacular, Jogou jogou muito. demais. Então Luan, Lisieiro e Nestor ali deram uma, como que eu posso dizer, uma força defensiva muito grande ali. E isso adiantou, tanto é que a gente jogou só com dois zagueiros, né? E foi muito bom, gostei muito dessa escalação do Crespo. Você jogando em casa, com um time inferior, você precisando vencer, dois zagueiros, né? Hoje a gente não tinha o Miranda, não tinha o Benítez também, mas o Arboleda e o Léo foram muito bem na defesa também. Cara, a partida foi até os 26 minutos do segundo tempo foi segura, né? Depois que os caras fizeram um gol, que deu uma atrapalhada. O Crespo meteu mais um zagueiro, meteu mais um volante, segurou, fechou a casa. Concordei. Não acho que ele fez errado. A gente precisava ganhar o jogo. Muitas pessoas criticando isso ainda, mas, pô, a gente tá precisando ganhar. Vamos segurar a onda, né? Não tá a fase, não tá tudo isso, não tá ótima. Então, o que importa era vencer e a gente conseguiu. E é isso. Né? Gostei da postura dos jogadores, que é uma postura que me incomodou bastante nos outros jogos que a gente perdeu, contra o Fluminense e contra o Fortaleza. Hoje foi uma postura mais aguerrida, mais como o Crespo fala que gosta de ver, né? O time não cansando na marcação, sempre em cima do adversário. Não deixou o Atlético Goianiense jogar no primeiro tempo. Isso foi muito bom de ver, né? E por isso que eu falo que lembrou um pouco lá no Campeonato Paulista. O São Paulo jogava com essa pressão no adversário, não deixando jogar, principalmente jogando em casa, né? E é isso, 2-1. Primeiro gol foi do Rigoni no cruzamento do Nestor. Incrível como joga a bola o Nestor, né? Meu Ah. Deus do céu. E É até um nesses jogos que o São Paulo de jogou mal, ele volante, foi né? bem, né? Ele foi o que se destacou nessa sequência É. ruim de São Paulo. E hoje, de novo, ele fez uma boa partida, deu o cruzamento para o Rigoni fazer o gol de cabeça que abriu o placar. Segundo tempo, a jogada ali pela direita. O Galeano que entrou muito bem no lugar do Igor Vinícius, que saiu machucado aí com o olho desse tamanho gigante, né? Numa disputa de bola no primeiro tempo. Honrou o manto, né? Esse nosso lateral direito honrou o manto, hein? É, Esse nosso. Quem diria que eu ia falar isso, né? Mas esse pode não lateral ser dos direito melhores, honrou né? o manto. Mas Não, mas joga com vontade, com raça, né? tem. Precisa falar isso também, né? E o Galeano entrou muito bem no lugar dele, tanto é que fez a jogada do segundo gol, cruzou, o Nestor ajeita, né? Meio que sem querer, meio querendo, sei lá. E o Luciano chega para Lucigol.
chega pra meter o segundo gol, que deu um alívio, né? Aí, igual eu falei antes, uns 26 do segundo tempo, o Atlético Goianiense diminuiu e o Volpe não falhou, hein? O É, Volpe não falhou. Gol do Atlético Goianiense sem falha do Volpe. E é isso. Seguramos ali a pressão dos caras até o final do jogo. E foi uma vitória de entrega, de vontade, de dedicação. Acho que isso é muito importante a gente frisar. Igual acho que o Luan, na entrevista depois que ele ganhou o craque do jogo, falou que depois da eliminação pro Fortaleza, os caras se reuniram com a comissão técnica, com todo mundo ali e se fecharam, falaram que, pô, São Paulo não pode jogar do jeito que jogou. Os caras sabem que deixaram para trás uma grande oportunidade de classificar e de jogar bem também, né? Acho que isso que faz a diferença também. Você demonstrar um bom futebol, você demonstrar vontade, demonstrar que tá querendo, né? Acho que isso é o primordial para o jogador de futebol. Tendo isso, você vai conquistar as coisas naturalmente, né? Espero que volte com essa vitória, o caminho das seguintes vitórias também é que vai precisar para manter essa sequência, para chegar na próxima Libertadores. E América Mineiro, próximo jogo, em casa. Então, obrigação de novo de ganhar e fazer um bom jogo e deixar a torcida feliz e esperançosa. Agradecer a galera que tem curtido os vídeos, que tem compartilhado, que tem seguido também no Instagram, no Twitter também, né? E é isso, mano, Guilherme. O que você achou aí dessa exibição do Tricolor? Vitória, 3 pontos. é isso. Fala galera, fala Gabriel. Eu achei assim um bom jogo do São Paulo, se for comparado aos dois últimos, né? Ainda tá longe de ser o ideal daquilo que a gente imagina e daquilo que a gente viu também, né? Do time do Paulista, que deixava a gente muito orgulhoso, encantado, né, com a forma que ele jogava. Mas foi um jogo que o São Paulo entrou mais ligado, mais focado em vencer, e principalmente se comparado ao Fortaleza, ao jogo contra o Fortaleza, que foi completamente o oposto, né? A gente viu um time apático, um time desligado, um time sem vontade nenhuma, e hoje a gente viu um time, mesmo com atuação não tão boa, né? Mas um time que estava ligado, que estava querendo, que buscou a vitória o tempo todo, e merecidamente o São Paulo conseguiu vencer o jogo. Eu acho que foi um jogo bom, ainda, como eu falei, longe do ideal, longe daquilo que a gente imagina, mas pela situação atual, pela forma como o São Paulo jogou os dois últimos jogos, pela eliminação, pela pressão, né? Porque a gente sabe como é, né? Tanto a pressão não só da imprensa, mas a pressão do torcedor também, que é maior do que a da imprensa, se brincar. O São Paulo conseguiu fazer uma atuação melhor, achei que principalmente no primeiro tempo, o São Paulo mal deixou o Atlético Goianiense atacar. Teve pouquíssimas chances o Atlético Goianiense no primeiro tempo. O São Paulo até conseguiu criar jogadas, que coisa que a gente não conseguiu nos últimos jogos, mesmo sem o Benítez. O Gil Benítez estava suspenso, né? O Benítez e o Miranda, os dois estavam fora. E por isso o Crespo entrou com os dois zagueiros. E mesmo sem o Benítez, a gente conseguiu criar algumas jogadas. Eu acho que esse meio de campo, como o Crespo entrou hoje, né? Luan, Lisieiro, Nestor e Sara, é um meio de campo que não tem nenhum jogador que é criador, mas tem muita movimentação e tem um combate maior, coisa que o Benítez não proporciona para o time, que é essa questão de, na hora de voltar para marcar, ou até lá na frente marcando pressão, não é o forte do Benítez. O Benítez é um jogador que a galera até compara, e eu acho uma comparação válida. Ele me lembra muito o Valdívia, muito assim. É um estilo de jogo parecido, que é um cara que é craque. A gente sabe que ele é bom jogador. Só que ele Bom precisa, jogador. ele precisa da bola no pé dele, e é nisso que ele se sai bem. Ele não é um cara que recompõe bem, ele não é um cara que consegue marcar pressão, mas ele é um cara que quando ele pega a bola no meio de campo para tentar armar uma jogada, ele é diferenciado. Só que, Talvez, pode talvez falar. ele podia até jogar no lugar do Sara ali, né? Era a Porque única você tem opção. 3 caras aí pra marcar, com o Luan, Lisieiro e Nestor, e deixaria ele ali no meio sem obrigação de marcar. Falou, ó, você é o craque do time, então joga pra frente, né? Dá lançamento, dá passe, que é o que você sabe fazer. É, Podia ser um, mas também as lesões atrapalham muito ele, né? Então não dá pra contar. não dá. A gente tá em setembro e o cara não tá 100%.
Ah, Sabe, faz 9 meses. Falta 3 anos pra acabar o ano e o cara não conseguiu jogar 90 minutos. Acho que ele jogou uns 3, 4 jogos 90 minutos. Então não é um cara que dá pra gente contar. Então eu acho assim, por ser um cara que tá aqui por empréstimo e o contrato dele vai acabar no final do ano, né? Eu acho que ele tem que ser um cara que ele tem que vir do banco. E eu não digo isso porque falta qualidade pro cara, mas é porque é o que ele aguenta, sabe? Os últimos 30 minutos, 25, 20 minutos, tiver precisando de uma vitória, eu acho que o Benítez é esse cara que pode entrar e arrumar uma jogada e tal. Ainda mais com a estreia do Caleri, né? A gente teve a estreia do Caleri hoje, o Caleri voltando pro São Paulo. Acho que ele jogou uns 10 minutos, né? Mais ou menos 15, 10, 15 mas a minutos. gente jogou a bola no alto de cabeça, né, deu um passe Puta ali também que merda. nós não tínhamos centroavante ali. Eu não lembro qual o último centroavante de São Paulo que ganhou uma raspada de cabeça. É besta. A galera pode achar besta, mas a gente não É, tem isso, cara. É não impressionante tinha. falar, mas a gente não tem. Então eu acho que com a volta dele e com esse potencial ataque que a gente quer ver, eu acho, né? De Rigoni, Luciano e Caleri, eu acho que pode sobrar pro Benítez e ele pode acabar indo pro banco. Mas é um jogador que, claro, ele é muito bom, mas eu acho que não é um cara que a gente pode contar 100% do tempo. E a gente viu hoje com o Sara, com o Nestor, a gente viu um time que consegue combater mais, que recompõe melhor, que, querendo ou não, mesmo eles não sendo nenhum dos dois sendo criadores, né, tanto o Nestor quanto o Sara, mesmo o Nestor cumprindo essa função mais do que o Sara, por exemplo, mas eles não são jogadores criadores e por conta da movimentação deles, são jogadores rápidos, de bom drible, o São Paulo consegue criar mais jogadas. O Luciano cai para o meio, como ele caiu para o meio no lance do segundo gol. Ele recebe a bola no meio de campo, consegue abrir uma bola para o Galeano. O Galeano cruza. O Nestor, né? O Nestor desvia tenta fazer um gol de calcanhar, acaba errando, mas só pro Luciano ele faz o gol. Então é uma equipe que consegue se movimentar mais, eu acho, quando o Benítez não está jogando. E foi isso que a gente viu hoje. Eu achei que ainda está longe do ideal, mas foi uma partida melhor, mais segura. Mesmo a gente tomando um gol e tomando um pouco de pressão no final, não foi nada da gente falar assim, pô, ganhamos por pouco, sabe? Não O Atlético teve nossos Goianiense. méritos, né? O São Paulo teve os méritos de conseguir abrir um 2-0 jogando bem. Sim. E acho que é importante a gente frisar isso porque, claro, a semana foi desastrosa com a eliminação, uma partida para esquecer, assim, eu não gosto nem de falar, porque foi uma das piores que eu vi de São Paulo nos últimos anos. Então é importante o time mostrar uma reação, mesmo que pode ser um jogo bobo, contra uma equipe mais Uhum. fraca, jogando em casa, mas é importante vencer, porque traz uma confiança maior, é, com os jogadores que não jogaram nos últimos jogos, né, como o Luan, que fez uma partidaça hoje, e eu acho que cada vez fica mais provado de que jogar sem o Luan não tem a menor condição, assim. Eu entendo quando, por exemplo, a gente tá numa situação, um jogo de ida e volta, o primeiro jogo não foi um resultado positivo, a gente perdeu, sei lá, e a gente precisa soltar mais o time, eu até entendo. Mas no resto das partidas o Luan tem que jogar. Será que se ele tivesse contra o Fortaleza a gente tinha tomado 3 gols? Acho que não, hein? Eu acho que a gente teria sido eliminado igual, mas eu acho que a gente não teria tomado os três, entendeu? O primeiro gol que a gente Acho tomou, que o Liseiro sai que errado e o Benítez desligado lá perto da ali a gente bola, não tomaria aquele gol, não. não tomaria, porque o Luan estaria Ah, lá, entendeu? E agora o não segundo e faz terceiro muita gol a gente falta. teria tomado, porque foram gols de contra-ataque bem armado do Fortaleza. Mas a gente vê que quando o Luan joga, e hoje ainda mais que a gente teve dois zagueiros, né, Arboleda e Léo, dá uma segurança defensiva pro São Paulo muito maior. Porra, é muito. Muito Às vezes ele maior. faz até o papel de terceiro zagueiro, né? Meio líbero Sim, ali também. saindo jogando, que é uma coisa que faltou pro São Paulo nos dois jogos, contra o Fortaleza e contra o Fluminense, na volta do Brasileiro. O São Sim. Paulo não conseguia sair jogando de jeito nenhum. E o Luan não é o jogador ideal para sair jogando. Ele não é um cara que tem aquele passe comparado ao Lisieiro, por exemplo. Eu acho que o Lisieiro tem um passe muito melhor do que ele. Mas só de você ter esse cara que pode ser o terceiro zagueiro, quando você joga com dois zagueiros, né, como foi no caso hoje, e conseguir ser esse cara que traz a bola pro Lisieiro armado ali para frente, eu acho que é um diferencial dele, que ele foi melhorando com o tempo, sabe?
Então a gente sim, vê que jogar sem ele é complicado. E eu acho que hoje foi a sim. prova de que ele tem que ser titular. Assim, é Luan e mais 10. Luan, Rigoni e mais, e mais 10, mais Não, 9, né? Assim, não é isso mesmo. vamos ver quem joga. Mas, né, pra situar a galera, a gente foi com o Volpe no gol. Eu não teria colocado o Volpe hoje. Eu acho que os dois jogos que o São Paulo jogou em casa, vai jogar em casa, né, porque jogou hoje em casa e joga contra o América na quarta, seriam bons jogos para o PR entrar. Não porque eu acho o Volpe ruim goleiro. Ele não é ruim. Eu já falei isso várias vezes. Eu e o Gabriel, a gente defende ele aqui várias vezes. Ele é bom goleiro. Só que ele tá errando em momentos que acabaram com o São Paulo na temporada. Então eu acho que seria bom, não é nem para colocar ele no banco e para falar, sabe, você é banco agora, mas pra cabeça do cara ficar mais tranquila. Talvez o PR, esses dois jogos seria bom até pro PR pegar um ritmo, mas o Volpe hoje jogou, eu não achei que ele falhou nem nada. Tanto o gol do Atlético Não, Goianiense é um como gol falha. foi? Foi uma defesa, né? Fez uma defesa. Não, ele fez defesas normal, né? De goleiro, assim, que encaixa e tal. Mas o próprio gol do Atlético Goianiense não foi um gol que foi falha dele, na minha visão. Eu acho que foi um gol de falha de marcação, né? Tem um jogador do Atlético Goianiense dentro da área sozinho. E ele consegue finalizar, a bola desvia no Reinaldo e entra. Mas eu acho que nem se não desviasse no Reinaldo, a bola teria entrado, porque ele estava muito sozinho e. Enfim, é mais uma falha de marcação do que do Volpe, eu achei. Claro. Mas talvez seria um jogo bom pro PR, mas eu já falei isso várias vezes, eu tenho uma confiança no Volpe. Não tenho tanta mais por causa das Sim. falhas, mas ele é bom Ah, goleiro e eu acho que não pode simplesmente jogar o cara embora, sabe? Talvez seria um jogo bom pro PR, mas enfim, não achei que o Volpe foi mal hoje, nem nada disso. O Igor Vinícius, que saiu machucado no primeiro tempo, ele jogou na lateral direita. Eu nem achei que ele foi mal no primeiro tempo. não, Achei que foi ele tava mal não. Mas o bem. Galeno tá melhor. O Sim, Galeno entrou muito bem, né? o Galeno entrou muito bem. Eu achei que ele foi bem até que ele tomou aquela porrada que na hora eu olhei e não parecia que ele tinha tomado uma porrada na cabeça, nem nada. E quando os médicos do São Paulo atendem ele, que ele levanta, o olho dele tá parecendo um Uhum, morango, assim, tá gigante. Eu falei, cara, que isso, velho? Não parecia que tinha uhum. pegado na cara dele, assim, né? E ele acabou sendo substituído né, pro segundo tempo. O Galeano entrou. E eu acho que vale a gente frisar isso, porque a partir do Galeano, mesmo sendo uma posição que não é dele, longe disso. Porque quando a gente vê o cara na ala direita, é diferente da gente ver ele na lateral direita, né? Que foi a função que ele fez hoje, porque o São Paulo jogou com dois Sim. zagueiros. E o Galeano entrou muito bem. Ele conseguiu, Sem medo, né? sem medo. Atacando, correndo. E eu acho que até por ele não ser jogador do São Paulo, né? Porque ele tá emprestado, e ele ser um moleque novo e tal, eu acho que é uma oportunidade para ele mostrar que vale a pena o São Paulo manter ele, sabe? E até porque não é Sim. um valor tão alto que o São Paulo tem que pagar para manter o Galeano. Se eu não me engano, são 3 milhões. Claro, o São Paulo não tá bem, né? Mas 3 milhões num jogador novo, que pode fazer várias funções, assim, várias funções assim. Ele joga de ponta, ele joga lá na frente de segundo atacante, ele joga na ala direita, ele joga de lateral direito. É um jogador que vale o São Paulo talvez manter, sabe? Claro, ele não vai Sim. ser titular, creio eu, né? Mas é um jogador que pode melhorar com o tempo e talvez o São Paulo possa vender ele depois por um valor maior, né? Nunca se sabe. Mas ele entrou no lugar do Igor Vinícius e eu achei que os dois foram bem. O Igor Vinícius no primeiro tempo ele conseguiu imprimir um ritmo legal, até não teve os erros na tomada de decisão, até porque ele não conseguiu chegar no fundo tanto para cruzar a bola, nem para dar um passe, o Isso quer último passe. dizer, isso quer dizer que a gente não sentiu falta de ninguém, né? É bom frisar Não, que a gente não, não vem sentindo longe falta de disso. ninguém ali na posição. Não, e é isso que eu tenho falado faz tempo, porque o desempenho do certo rapaz que você está citando não foi muito É, diferente do que a gente viu hoje, entendeu? Então, acho que os dois fizeram uma boa partida, principalmente o Galeano. Acho que foi um dos melhores de São Paulo no jogo, entrando no segundo tempo. A gente foi de Arboleda e Léo na zaga. Eu achei que os dois foram bem. Acho que principalmente o Léo, ele conseguiu imprimir um ritmo legal lá de trás, conseguindo sair jogando. Diferente do que foram os últimos jogos, que ele não conseguiu fazer isso em momento nenhum.
E até na defesa mesmo. Eu achei que ele foi melhor que o Arboleda hoje. Até porque o Arboleda eu acho que é o segundo jogo dele voltando de lesão, né? Ele tá pegando um Eu ritmo um acho que os pouco. dois foram bem. Os dois Mas eu foram seguros ali. achei que os dois foram bem. E o gol que a gente tomou, claro, é um gol de falha de marcação, mas eu acho que não. Todo mundo ali, né? Fora só da zaga, né? O cara recebeu a bola muito sozinho, mas eu acho que dá pra relevar, sabe? Não foi grotesco, não foi uma falha daquelas da gente ter que criticar ninguém e tal. Alguns dias atrás aí, né? Passadas. Então. Nos dias passados a gente teve muita falha de marcação. Falhas grotescas, né? Hum, porra. E a gente foi com o Reinaldo no lateral esquerdo, o Reinaldo apagado, eu achei. Eu acho que Hoje ele ele não foi. apresentou muito pro ataque, né? Hoje ele ficou mais É, seguro ali na defesa, não subiu muito. é. Nem ficou muito irritado, né? Foi capitão, né? Toda hora, né? Foi capitão hoje, então acho que ele entrou e falou: sou capitão, né? Então eu vou entrar aí mais tranquilo. Dá uma presença, Não, né? não foi mal, né? Mas Não, também não se apresentou muito pro ataque, né? é. Eu achei que faltou um pouco dele no ataque, mas não achei que foi uma má partida. Achei ele apagado, assim. Não Sim. participou tanto no ataque, mas na defesa ele sempre estava lá, ajudando na marcação, tanto que o Atlético Goianiense mal criou, pelo menos no primeiro tempo, né? Então foi uma partida nota 5,5,5 do Reinaldo. Tava Tá. lá, não foi nada extraordinário, mas tava lá. Luan, Lisiero, Nestor e Sara no meio de campo. O Luan fez uma partidaça, Melhor em campo. melhor em campo. Ele fez a partida, eu até falei no último jogo que a gente jogou sem ele, né, com Lisiero e Nestor contra o Fortaleza, que eu falei que o próprio Luan estava estranho e talvez por isso ele não tivesse jogado contra o Fortaleza. Eu achei ele mais pesado, ele não vinha conseguindo desarmar e fazer interceptação como ele tinha feito no começo da temporada. E hoje ele conseguiu, ele foi esse cara. Eu acho que não teve um Uhum. bote errado dele no jogo. Assim, Jogou demais. jogou muita bola. Tanto que ele foi o craque do jogo. E assim, raramente na Globo eles dão o craque do jogo pra um cara que não fez um gol ou não deu uma assistência, né? Que foi o caso Sim. do Rigoni e do Luciano hoje. E mesmo assim, o melhor do jogo foi o Luan. Eles escolheram o Luan, porque realmente ele foi acima de todo mundo e eu acho que fica cada vez mais provado que ele tem que ser titular. O Lisieiro, eu acho que ele conseguiu dar uma qualidade melhor para a saída de bola, coisa que ele não conseguiu fazer nos últimos jogos também, porque o São Paulo estava completamente bagunçado. E o Nestor e o Sara. O Sara não fez um grande jogo, mas o Sara, como o Muricy já falou numa coletiva, que o Sara é diferenciado. É um cara que ele pode fazer várias funções e é um cara que a Europa vai levar já já. E a torcida do São Paulo. Oi? É que a gente não vê em campo, assim, a gente não. Ele não aparece tanto, mas ele tem uma função muito boa, assim, que É, é desarmar lá atrás, é de abrir um espaço para um cara que tá chegando, entendeu? É uma função inteligente. é, eu gosto muito dele. Eu acho que assim, vai ser um daqueles jogadores que a gente não. Eu e o Gabriel a gente gosta dele, mas tem uma grande parte da torcida que tem ódio do Sara por conta Eu acho que de. ele vai jogar muito lá fora. Pois é, Ele vai jogar ele, muito. ele é um cara que ele tem um perfil de jogar fora. Ele consegue cumprir várias funções, ele se movimenta, que é característico do, por exemplo, do Chelsea, que foi o atual campeão da Champions League. Se você ver um jogo do Chelsea, é uma equipe de muita movimentação e não é um time cheio de estrela, sabe? E ganhou a Champions League. Ele é um jogador que tem essa característica de se mover, de abrir espaço para os outros, de caras que vêm de trás. E hoje ele fez isso. Ele não conseguiu criar tanto na parte ofensiva, mas com a forma dele de jogar, de muita entrega, de se movimentar, ele consegue fazer com que outros jogadores apareçam, como o Luciano, por exemplo, que eu acho que fez a melhor partida dele desde voltar de lesão, né? Então o Sim. próprio Muricy falou que ele é um cara diferenciado e é um cara que não vai demorar muito no São Paulo. O próprio Muricy falou numa entrevista pro Arnaldo e pro Tirone, na live deles, que talvez ele seja o cara mais talentoso de Cotia nesses últimos anos, assim. Talvez ele e o Nestor, né? Que o Nestor fez uma ótima partida de novo hoje. Ele deu Você assistência. joga demais. Ele é muito bom. Eu ainda acho que ele é um pouco franzino. Ele é magro, tipo eu, assim, sabe? Tá vendo?
Esses moleques que vêm da base, eles são mais assim, né? Acho que o Luan que tem um corpo maior, né? Um cara mais forte. É um é, cara que não vai precisar ganhar tanto corpo lá fora. é. Agora, Nestor e Sara, se eles foram pro bar, um mês eles já estão gigantes. Nossa, eles vão estar do tamanho do Goretzka. Você já viu o Goretzka? Mas Que ele parece é, um Hulk, assim, parece um robô. eles jogam muito. É, É, mas eles com certeza são talentos aí que vão pra fora. Mas eu acho que ainda antes deles, quem vai é o Igor Gomes, né? Que não tá tendo tanta é, oportunidade, porque tá no banco, não deve estar tão feliz, né? Então pode ser que o primeiro que vai sair do São Paulo seja o Igor Gomes. E acho que vai bem lá fora também, porque ele é um bom jogador, assim como o Luan. O Luan também é um nome aí que com certeza ano que vem não sei se segura não. é. Eu acho que a gente tem muito, assim, o São Paulo vive porque existe Cotia ainda, sabe? É muito talento que vem de lá, que faz o São Paulo conseguir usar os caras no profissional e depois vender eles por uma grana. É só a Sim. gente ver, tinha gente que falava que o Anthony não prestava aqui, Ah, vão tá sabe? voando lá fora, tá Olha o louco. Anthony no Ajax. Ele tá Só que tá voando. no Ajax, né? Aí a galera não fala tanto. Nossa, ele tá Mas jogando muita já bola. já ele vai pro time maior. Com certeza ele vai pro time maior já já, não vai demorar não. Não. E se você olhar pra ele, ele não ganhou corpo nenhum. Porque ele tá jogando numa liga que talvez seja parecida. Lógico, não é parecida com o brasileiro, porque o Ajax tá muito Sim. acima dos outros times do campeonato holandês. Mas você vê que ele consegue se sobressair sobre todos os jogadores da posição David dele no Neres, time. o David Neres que deu uma. Acho que ele é banco do Antony, se eu não me É, o engano até, David né? Neres é banco do Anthony. É. É. Acho que o Antony precisa sair logo do Ajax pro David Neres arrebentar de novo, né? Que ele vinha bem, só que ele caiu de rendimento, sumiu um pouco, mas é um bom jogador também. E é bom porque se os dois forem vendidos, o São Paulo ganha grana, né? Então vende o São Paulo precisa Anthony. vender, né? É, São Paulo precisa vender também, muito endividado, então ano que vem com certeza, final desse ano já, o São Paulo deve fazer alguma boa venda aí pra ajeitar as finanças, né? Precisa, não tem jeito. não tem jeito. E provavelmente vai ser o Igor Gomes, eu acho. Até porque ele é um cara que. Ele é mais experiente, assim, né? Experiente, É, porque são moleques novos. com mais de idade, né? Mas ele tá, acho que é um ano a mais no profissional do que o Sara e o Nestor, por exemplo. Então ele vai acabar sendo vendido mais rápido. Mas o meio de campo de São Paulo hoje, com Luan, Lisiero, Nestor e Sara, eu achei que foi mais compacto, de mais aproximação, que é parecido com aquele São Paulo que a gente viu no começo. Lógico, longe do ideal, mas conseguiu imprimir um ritmo melhor. E na frente o Luciano Rigoni, que é o ataque que a gente, né, quer ver. E Ataque do sonho. provavelmente no futuro com o Luciano Rigoni e Caleri, né? Que é o que a gente quer ver. O Caleri Nossa, estreou hoje. é mais sonho ainda. Esse é mais É, sonho ainda. e eu acho que pode funcionar. Vai ser um ataque com esses três, provavelmente, que não vai ter aquele cara que cria as jogadas, não é a característica do Luciano, mas ele é um cara que consegue voltar para o meio campo e ajudar nessa criação, ele abre espaço para os outros. Então acho que com o Sim. Rigoni e com o Caleri isso pode funcionar bem, né? E o Caleri sabe sair da área também, viu? O Sabe, Caleri hoje ele fez isso um o pouco. Caleri não sabe jogar só na pequena área, não. Ele sabe sair jogando. E é igual fazem Rigoni e Luciano. Eles ficam revezando ali de centroavante, né? Tanto é que o gol do Rigoni foi de centroavante e o gol do Luciano É, foi de centroavante. é, Então quando um não tá o outro. Então quando o Caleri estiver em campo, vai ser isso. Eles vão alternar e são jogadores inteligentes. Eu acho que isso é muito bom também. Então temos tudo pra ter muitas alegrias com esses três aí, com certeza. também acho. Eu acho que o Caleri não é nem que ele consegue sair da área bem, mas eu acho que ele consegue cumprir um papel que o centroavante tem que. O centroavante que não é muito habilidoso, que não é aquele cara que consegue sair da área e criar jogadas, essas coisas, ele consegue fazer um papel bem, que é ele consegue fazer uma parede, ele consegue ganhar uma bola no alto, ele consegue abrir uma jogada para as laterais, para conseguir um cruzamento ou algo do tipo, coisa que ele fez hoje. Ele jogou 15 minutos, 10, 15 minutos. E você vê que é diferente do Pablo, por exemplo. Não é porque o Pablo é ruim que a gente está falando isso. Mas o Pablo, quando ele sai da área, ele tem uma dificuldade absurda, assim. É impressionante. Ele não consegue fazer nada. E você vê que o Uhum. Caleri consegue fazer o mínimo disso. Parece ser besta, idiota, mas não é. A gente não tem esse cara. Entendeu? Então, ele jogou pouco tempo, mas ele conseguiu fazer
uma boa atuação com os minutos que ele teve. Lógico, não foi nada pra gente falar, pô, o Caleri voltou, nem nada. Mas legal de ver ele com a camisa do São Paulo de novo. Legal que você vê que ele tem uma vontade de jogar pelo São Paulo, o carinho que ele criou pelo São Paulo. Então a gente espera que ele consiga fazer, né, uma segunda passagem, tomara tão boa quanto a primeira, né? Eu acho que vai ser difícil, mas tomara que seja no mesmo nível. E também, a gente falou do Caleri aqui, que ele entrou bem, e entrou o Charles e o Gabriel Neves. O Charles entrou no lugar do Lisieiro, isso mais pro final do jogo. O Gabriel Neves entrou no lugar do Nestor. E o Sara saiu e entrou o Bruno Alves. O Bruno Alves mais para fechar o time, né? Voltar pro esquema de três zagueiros. Isso quando o jogo tava ficando um pouco mais complicado. E eu acho que deu certo, claro. Né? Dá pra falar que retrancou? Dá pra falar que retrancou, mas tava precisando. Foi uma vitória Sim, importante, porque deu uma resposta para esses dois últimos jogos, para a eliminação. Eu vi um time muito mais ligado, se comparado à quarta-feira. Ainda não está ligado igual o time do Paulista, nem nada disso. Mas você vê que tem uma mudança de atitude. Pode ser cobrança da diretoria, pode ser uma conversa sim. do Crespo, mas eu não acho que igual a gente cogitou, né, que pode ter acontecido, sei lá, alguma rixa, por isso que o time jogou tão mal contra o Fortaleza. Eu acho que, Eu acho que não não acho que foi isso. aconteceu, Richard, não. É, Também acho que não. eu, Você viu- assim, eu não sei se você viu, Crespo, depois do que a gente perdeu pro Fortaleza, ele tava arrasado. Eu nunca vi, com a minha idade avançada que eu tenho, ainda mais vendo futebol, eu nunca vi o treinador tão abatido com a derrota, e que foi o Crespo. Ele deu uma entrevista coletiva, ele tava verde, ele tava pálido, tipo assim, a responsabilidade é minha, não sei o que, não sei o que. Então eu acho que os caras sentem sim, sentiram as críticas, sabem que foram mal, até o Luciano depois do jogo falou que um time daquele não pode ser campeão e não pode ser mesmo, com o jeito que jogou. E o Luan na entrevista hoje também falou, pô, a gente sabe que a gente não fez um bom papel e precisa jogar exatamente para ganhar mais, para ser campeão, para sair para o exterior, precisa jogar bola, senão a vida é, deles vai parar, né? Então o jogador precisa demonstrar um bom futebol para ele ter um bom futuro, né? Então é isso é, que aconteceu. Ainda bem que eles se trocaram e agora é manter, né? Agora é manter. é, Até América Mineiro em casa ganhar também, senão não adiantou nada. é. Eu acho que é uma questão assim de o São Paulo, ele pode ter jogado mal, mas ele tem jogadores que se incomodam Claro. com essa forma de jogar e até o técnico. O Crespo, eu acho que vale a gente dar pontos para ele hoje porque ele conseguiu reagir bem. Acho que o São Paulo conseguiu fazer uma boa partida. Já falei isso várias vezes, mas longe do ideal. Mas conseguiu dar uma resposta, abriu 2-0, conseguiu ficar mais tranquilo. Não, quando tomou o gol do Atlético Goianiense, não sofreu igual sofreu contra o Fortaleza, que a gente tomou aqueles dois gols, um atrás do outro, quando a gente fez 2-0, né, no primeiro jogo da Copa do Brasil. Então você vê jogadores como o Luciano, como o Luan, como o Miranda. Eu acho que esses caras eles se incomodam com isso e acho que eles acabam contagiando os outros, sabe? Porque você vê que o Luciano ele é um cara querido pelos jogadores. Claro. Pela forma dele de. Ele é um cara da resenha, né? Igual a galera fala. Ele brinca, ele faz piada aqui, faz piada ali. E dentro de campo ele é um cara que briga pela camisa, ele defende os companheiros dele. Então eu acho que isso contagia os caras também, entendeu? E Uhum. o Luan é assim também. Tanto que o Luciano e o Luan são amigos, pô. Eles são juntos, Sim, assim. E na final do Paulista, quem meteu os gols foi eles, né? Os dois. sim, Ironia do destino. Então, eu acho que esses caras fazem um diferencial de fechar ali e falar, pô, a gente precisa melhorar. A gente tá no São Paulo, principalmente o Luan, eu acho. Porque é um moleque que foi criado no São Paulo, sabe? Ele chega e ele fala, ó, a gente precisa melhorar muito. A gente tá no São Paulo, eu cresci aqui, eu entendo o São Paulo e essa não é do jeito que o São Paulo joga, sabe? A gente precisa entregar muito mais. Então eu acho que sim. foi um jogo bom do São Paulo, longe do ideal, mas que dá uma perspectiva melhor pra gente. Quarta-feira a gente enfrenta o América Mineiro, né, no Morumbi, 8h30, se eu não me engano. É um jogo atrasado, que era da 18ª, 19ª rodada. Então o América Mineiro, se eu não me engano, jogou com o Corinthians hoje, né, empatou 1-1. Falou, né?
empatou 1-1. Então, Paulo, né? O Corinthians não subiu tanto e não abriu foi, tantos bom pro São pontos Paulo. nós. O América ficou lá embaixo ainda, sem, sem atrapalhar tanto nós também. É, isso mesmo. Então, em caso de uma vitória contra o América Mineiro, a gente consegue encostar de vez lá no G6. Encostar de vez, assim, eu digo pelo menos por algumas rodadas, né? Porque tá todo mundo embaralhado ali no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que foi uma vitória que dá uma perspectiva um pouco melhor. Ainda precisa vencer mais um jogo ou dois pra gente falar, pô, eu acho que houve uma mudança de atitude. Claro. Ainda mais pelos últimos jogos, a gente tá traumatizado, foi tenebroso ver o São Paulo. Mas hoje eu acho que tem vários pontos positivos, assim, teve a reestreia do Caleri, teve o gol do Luciano e do Rigoni. O Rigoni, a gente mal falou do Rigoni aqui, mas Joga muito. ele Joga joga muita absurdo esse bola. cara, tá louco. Ele é Tem que muito dar bom. 10 pra ele. Tem que dar 10 É, logo pra ele, tá louco. Só que eu tenho medo, né? Os caras às vezes pegam umas camisas assim e não joga. então, eu acho que é muito peso. Deixa ele Fica com com a essa 77 37. quietinho. Aí, se trazer É, alguém digno de vestir a 10 do São Paulo, aí a gente dá a 10 pro cara. Mas se não, deixa quieto. Deixa a 10 lá, não tem nada não. Mas dá uma perspectiva melhor a partir de hoje, ainda está longe do ideal, mas a gente vê que houve uma melhora, houve talvez uma chamada de atenção da própria diretoria, de falar, ó, a gente precisa focar no brasileiro agora, porque a gente precisa dessa vaga na Libertadores para o planejamento do ano que vem. claro. Então, ainda falta melhorar algumas coisas e eu creio que isso vai melhorar só tendo o brasileiro para jogar. Mas hoje eu acho que foi um bom jogo e a vitória foi muito importante porque fez a gente subir na tabela e, né, esquecer toda essa frustração dos últimos jogos. Né? É isso aí. É isso. Então, valeu galera, todo mundo que tem acompanhado, curtido os vídeos, compartilhado. Valeu aí pela força, pelo apoio. Siga a gente no Instagram e no Twitter também, que a gente tá crescendo bastante por lá. E quarta-feira a gente volta no pós-jogo aí contra o América Mineiro, que a gente Mais espera uma voltar vitória, com se Deus quiser. isso mesmo, com mais uma Mais vitória uma. para colar lá de vez lá no G6 e buscar essa vaga na Libertadores que vai ser muito, mas muito importante para o ano que vem, pela questão financeira e para a formação de elenco, né? Mas é isso. Valeu galera e vamos São Paulo. Valeu.